Isaías 43, 13. Quarenta e três 13 diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E nesse texto aqui fala uma coisa interessante, né? Deus é o Deus da eternidade. Quando ele fala que ainda antes de que houvesse dia, eu sou. Então, às vezes a gente usa esse texto nesse pensamento, né? A nada pode impedir a obra de Deus na minha vida. Isso é uma verdade. Agindo Deus, quem impedirá? É outra realidade também. Mas o que eu queria falar nesse sentido, ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus, antes que houvesse tudo, antes de ser criado tudo, Deus já era. Então Deus, ele é a fonte da nossa inspiração. Ele é fonte de tudo. E o que Deus tem colocado para nós nesse dia é a gente ser conquistado pelo Espírito Santo. Quando o nosso interior é conquistado pelo Espírito Santo, nada mais é importante para a gente do que a nossa salvação. Nossa salvação se torna a coisa mais importante da nossa vida quando o Espírito Santo conquista de verdade o nosso coração. Nós não temos dúvida que a melhor coisa da nossa vida é ser salvo, que o melhor legado que nós podemos deixar não é o nome numa ponte, o nome numa rua, não é estar recebendo medalhas, né? Não é estar recebendo elogios. Então a gente entra nessa verdade do Espírito, que o maior legado que a gente pode deixar na vida é a gente ouvir de Jesus assim: bem-aventurado, servo bom e fiel, foste fiel no mínimo, sobre muito te colocarei. Então o maior legado que nós podemos deixar é a nossa salvação. Né? É a gente ouvir isso de Cristo, entra no gozo do teu Senhor. Né? É ser salvo, é o maior legado que nós podemos deixar. Quando ele fala que antes de tudo eu sou, Deus é antes de tudo, é antes do nosso problema, ele é antes da nossa vida material, ele é antes da nossa saúde. Não é porque nós ficamos doentes, vamos deixar de buscar Deus, não. Tem gente que ficou doente na Bíblia e Deus não curou, morreu. Tem gente que ficou doente na Bíblia e Deus curou. Deus é soberano sobre tudo. Então, Deus é mais importante, nosso relacionamento com Deus é mais importante do que vida material, do que saúde. Tem tanta gente que está doente, está buscando a Deus, porque Deus é mais importante do que todas essas coisas, né? Conflitos, eu vou parar de buscar Deus porque eu estou num conflito grande. Não, Deus é mais importante do que isso. E o Espírito Santo, ele quer conquistar o nosso interior para essa fé. Esse tipo de fé que Deus tem que ser mais importante do que vida material. Deus tem que ser mais importante do que saúde. Deus tem que ser mais importante do que problema. A gente colocar Deus em primeiro lugar. E o Espírito Santo faz isso por etapas. Nós estamos aqui nesse dia. O que Deus tem falado para a gente colocar em primeiro? O dízimo. Nós já aprendemos. Ó Senhor, está aqui o dízimo. Recebi, está na tua mão. Nós não podemos nem cogitar em pensar outra coisa. Está aqui, Deus, ó, meu dízimo. Recebi, está aqui o meu dízimo, a minha oferta. Segunda etapa, quando a gente começa a ser conquistado pelo Espírito Santo, outra coisa que Deus coloca no nosso coração é quando a gente acorda. A primeira palavra que a gente chama é Deus. Deus em primeiro lugar nas minhas palavras, no meu dia. Dias em primeiro lugar. Aí o Espírito Santo vai conversando, a gente vai ensinando, a gente coloca Deus na primeira palavra quando a gente acorda. Ó Deus, tu és grande, tu és tremendo. Antes de falar qualquer coisa, nós colocamos Deus em primeiro lugar naquele dia. Parece uma coisa religiosa, mas não é. É a gente aprender a colocar Deus em primeiro lugar, um treinamento. E a terceira coisa que a gente consegue quando o Espírito Santo conquista o nosso interior é dízimo. Nós começamos a honrar Deus no nosso dízimo, primícia, palavras. Não, de manhã a minha palavra, a primeira palavra vai ser com Deus. E a terceira coisa, pensamento. Nós já vamos acordar pensando em Deus, pensando nas coisas de Deus, né? A terceira coisa que acontece quando nós somos conquistados pelo Espírito Santo. E Deus é a fonte de tudo. Antes de criar o mundo, Deus já existia. Antes de criar homem e mulher, Deus já existia. Então Deus tem que ser o mais importante da nossa vida, da criação e tudo. Nada pode
tirar aquilo que Deus está desenvolvendo na nossa vida, que é a nossa salvação. Deus deu uma coisa para você desenvolver, vai fundo nela. Ele é mais importante do que homem, do que mulher, do que coisa material, do que doença, do que saúde. Deus é mais importante do que qualquer conflito. Deus em primeiro lugar em tudo. Deus é antes de tudo. Deus é antes de todas as coisas, né? E nós precisamos ter essa firmeza no nosso coração. Mateus 6,33, ele diz assim: 6,33. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Deus é antes de tudo. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Essa palavra aqui parece uma palavrinha que a gente lê todo dia, toda hora, comum, mas não é. Deus em primeiro lugar. E quer buscar o primeiro lugar o reino de Deus? Colocar os princípios que Jesus ensinou em primeiro lugar. Isso é buscar o reino de Deus. Ah, buscar o reino de Deus é vir nos cultos? Mas é a parte menor. É a parte necessária, a gente aprende as coisas, mas a prática fora do culto é a primeira. Buscar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, vamos buscar o Senhor. Deus está acima do material, Deus está acima da doença, Deus está acima das necessidades, Deus está acima dos conflitos. Deus em primeiro lugar. Senhor, eu vou te buscar aqui, depois o Senhor resolve meu conflito. Depois o Senhor resolve minha situação. O Senhor em primeiro lugar, no meu dízimo, na minha oferta, o Senhor em primeiro lugar nas minhas palavras, o Senhor em primeiro lugar nos meus pensamentos. É assim que nós vamos andar, como aqueles que sonham, como a Bíblia diz no Salmo 126, né? E Deus faz isso por etapas. Cada tempo Deus vai nos ensinar uma coisa. Daqui a pouco o nosso pensamento está dominado pelas coisas de Deus. Daqui a pouco a nossa palavra está dominada pelas coisas de Deus. Então, o que é buscar Deus em primeiro lugar? Os princípios. Deus manda a gente perdoar, Deus manda a gente amar, Deus manda a gente repartir o pão, Ele ensinou a repartir o pão, né? Deus manda a gente visitar lá os órfãos, viúva. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Justiça é ser justo com as pessoas, fazer as coisas justas. Às vezes nós mentimos por coisa tão desnecessária, por coisa tão boba, porque acostumamos a mentir. Não havia necessidade de contar mentira. Aonde você estava essa hora? Essa hora eu estava lá de joelho orando. Não estava. Estava fazendo isso. Para que mentir? Então nós temos que ser justos, né, com as pessoas, justos com Deus, e compromisso que nós fazemos. Nós temos que ser justos, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, o reino de Deus. Mateus 24:37, ele fala assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, todo o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio até o dia que Noé entrou na arca. Quer dizer, nós estamos vivendo um tempo, mesmo dentro da igreja, mesmo quem tem cargo, quer viver uma vida de festinha, quer viver uma vida, né, de comendo, bebendo, rodinhas, grupinhos, casando-se, dando em casamento só em festa. Hoje eu não vou na igreja porque tem uma festa sábado para mim ir, no outro sábado também eu não vou porque tem outra festa, aí no outro sábado também eu vou na outra festa. Você pensa que esse povo vai ouvir coisas diferentes de Deus? Não vai, só vai ouvir o básico, só coisa do culto. Você pensa que esse povo vai ter força para ouvir o que Deus tem para falar? Não tem. Deus não pode falar porque essa pessoa não tem capacidade, ela vive muito para si mesma ainda. Ou sexta-feira de culto, mas tem uma, né? Vai ter um caldo ali e eu vou estar no caldo nessa sexta. Tudo bem, irmão, a sexta você vai tomar o caldo lá, mas toda sexta tomar caldo não dá. Tudo bem, ninguém é contra você tomar um caldinho na sexta, não. Mas toda sexta tomar caldo, tirar o compromisso da igreja por causa de caldo, para estar no meio dos ímpios, para estar falando besteira, para estar falando bobeira. Você pensa que você vai ouvir alguma coisa de Deus mais profunda? Não vai. Por quê? Porque você não tem interesse. O seu interesse é só grupinho. O seu interesse é só comer, é só beber. Você ainda serve a Deus
pela emoção, não é no mundo espiritual. Então, o tempo de Noé estava pregando lá a palavra, mas eles queriam viver o seu próprio desejo. Eles eram amantes de si mesmo. Eles não amavam as coisas de Deus, eles queriam ser amantes de si mesmo. Interessa para nós é uma festinha, interessa para nós é umas conversas boas, interessa para nós é comer, interessante para nós é beber, interessante para nós é casar e se oferecer em matrimônio até o dia que Noé entrou na arca, eles foram reprovados. Você pensa que você vai ouvir coisas mais sérias de Deus? A gente pensa que vai ouvir coisas mais profundas de Deus vivendo desse jeito? Não vai. Então está se enganando. Não há uma renúncia para buscar Deus. Sai das coisas de Deus com muita facilidade. Deixa as coisas de Deus com muita facilidade. Deus tem que estar primeiro em tudo. Nos meus compromissos, nas minhas festinhas, né? Nas comidas, Deus tem que estar em primeiro em tudo. Então tem gente que está abandonando as coisas de Deus por causa das festinhas, as conversinhas fiadas, a sexta-feira com os amiguinhos, né? Sexta-feira nas rodinhas e vai perdendo as coisas de Deus. Você pensa que Deus vai falar com você? Você vai ler Bíblia. Deus vai falar com você aqui, né? De forma superficial, mas Deus não vai falar coisas mais profundas. Porque Deus não encontra espaço, Deus não encontra lugar. Então Deus não encontra lugar nem espaço. Se não houver nós uma renúncia para estar com Deus, deixar a festinha de lado, a comelância, a bebedice, as conversas, né? Não deixar de lado, não vou ouvir nada profundo de Deus. Vamos ouvir o básico. Vamos pregar o básico e ouvir o básico, mas não vamos ouvir coisas mais profundas do Senhor, né? O Mateus, deixa eu ver aqui, Deuteronômio 7. Deuteronômio 7. Deuteronômio 7. Isso. Quando Yahvé teu Deus te houver feito entrar na terra prometida, vamos sair do Egito, vamos para a terra prometida. Quando você chegar lá, para possuí-la, ele próprio expulsará diante de ti as nações, 7 nações, né? Que são mais numerosas do que tu. Então você não vai vencer por número, porque você é grande, você vai vencer porque Deus é com você. Então lá tem nações, são 7 nações mais numerosas do que você. Ele próprio expulsará diante de ti as nações, muito mais numerosas do que tu. Os hititas, gigazeus, amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, são 7 nações maiores e mais poderosas do que você. E quando o Senhor, teu Deus, entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Não estabelecerá com elas qualquer tipo de aliança. Nós vamos entrar na terra prometida. Chega lá, está ocupada por 7 nações. Deus vai limpar todas. São mais fortes do que você. Não faz aliança com aquele povo. Hoje nós queremos fazer aliança. Nós deixamos as coisas de Deus por qualquer aliança fora da igreja. Aí Deus vai falar comigo? Vai falar. Mas Ele vai criar você com leitinho. Você não vai ter condições de comer uma coisa mais profunda de Deus, porque Deus não encontra lugar. Deus não pode falar. Então, não estabelecerá com elas qualquer tipo de aliança. Não temos aliança nenhuma com o mundo. Para evitar essas coisas, é bom a gente fazer poucas coisas. Quem faz muita coisa lá no mundo vai ter que fazer muita aliança com os ímpios. Então a gente faz só o necessário. Não podemos fazer aliança com o povo do mundo. E nem as tratará com piedade. Não celebrará matrimônio com qualquer pessoa que está lá. Crente casa com crente. Cristão casa com cristão. Cristão não quebra aliança com Deus. Então para nós é ordenado isso. Cristão casa com cristão. Mas eu arrumei um cidadão e uma cidadã, depois ela se converte. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Crente casa com crente. Quando Deus tirou o povo do Egito, deu essa ordem lá em Deuteronômio.
para o povo casar com gente da comunidade deles, para não houver o julgo desigual, né? Um quer ir para um lado, um para o outro, no sentido espiritual. Então, um crente procura outro crente. Não considerarás tua filha a um de seus filhos, nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para teu filho. Então, nosso filho casa com crente. A filha, o filho casa com crente. É assim que Deus ordena na palavra. Vamos lá, Sofia. Pois deste modo teu filho se afastaria da minha pessoa para servir outros deuses. E a ira do Senhor se inflamaria contra todos vós rapidamente e vos aniquilaria. Quando a gente deixa de servir ao Senhor e a gente volta para servir outros deuses, nós vamos ser aniquilados. É isso que diz a palavra, nós seremos aniquilados quando a gente deixa de servir ao Senhor para servir outros deuses. O que a Bíblia fala? Nós seremos aniquilados. Espiritualmente nós vamos ser aniquilados, né? Vamos terminar aqui, Sofia. Mateus 7,24 fala assim. Mateus 7,24. Assim, todo aquele que ouve as minhas palavras, não pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E as pratica, será considerado sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como um insensato que construiu a sua casa na areia. Aí construiu a casa na areia. Qualquer lutinha derruba. Qualquer ventinho, pode deixar a sua fazendo um favor. Qualquer ventinho derruba, irmão, até quando nós vamos viver sendo derrubado por enchente? Toda enchente que desce, a pessoa cai. Não aguenta uma enchente, por quê? Porque a casa dela não está na rocha. A casa dela está na areia, está baseada em emoções. Ela quer coisa fácil, ela não quer buscar Deus. Ela quer coisa fácil, ela quer viver no banho-maria. Ela quer viver nas rodinhas, nas conversações, nas internet. Ela não tem o tempo para Deus. Para Deus edificar a vida dela. Ela quer coisa rasa. Aí vem uma enchente, a pessoa cai. Aí faz de novo a casinha na areia, vem, enchente, cai. 30 anos na igreja caindo. 30 anos na igreja sendo derrubado. Não aguenta uma enchente. Nós precisamos mudar isso na nossa vida. Precisamos edificar a nossa casa na rocha. Quando vier as enchentes, a gente aguenta as enchentes. A casa não cai. Até quando nós vamos viver nessa vida, né? Toda enchente derruba a gente. Qualquer enchente derruba a gente. Não pode dar um trovão e já cai. Não. Nós temos que fazer a nossa casa na rocha. Temos que ser conquistado pelo Espírito Santo. Nosso interior. Não só o exterior. Aí eu fui na igreja, eu mudei. Você mudou o quê? Parei de fumar, parei de beber, agora não bebo mais. Não estou indo mais naquele bailão lá, né? Agora eu tô... É só isso o evangelho? Não, ele é muito mais do que isso. Nós somos conquistados pelo Espírito Santo do nosso interior. A fé, muitas vezes, ela não tem explicação. A fé, muitas vezes, não tem sentido. Deus só quer confiança. Não estou entendendo nada. Não precisa entender. Porque tem momento que Deus só quer que a gente confie. O próprio Deus prepara situações para a gente não entender. Ele não quer falar com a gente sobre entender, mas ele quer falar sobre a gente confiar. Então nós temos que confiar. Nós temos que acreditar. Então até quando nós vamos ficar assim, vem a enchente, derruba. Deu um trovão, aquela pessoa já cai. Já desmonta. Não, nós vamos ficar firmes em nome de Jesus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, vamos praticar, vamos ficar firmes. Vamos ouvir coisas maiores de Deus. Deus quer falar coisa diferente. Deus quer falar coisa nova. Deus quer conquistar o nosso interior. O Espírito Santo quer que a gente seja conquistado por Ele. E o Salmo 26 diz que nós vamos andar como aqueles que sonham. Nossa vida vai ser um sonho. Nós vamos andar como aqueles que sonham. Isso tem que começar hoje, não é no céu. Nós temos que começar a andar como aqueles que sonham hoje. Fazer as coisas certas na sexta para o sábado ser abençoado. Fazer as coisas abençoadas no sábado para o domingo ser abençoado. E assim nós vamos vivendo. As lutas que vierem da parte de Deus, que Deus permite, nós vamos vencer todas.
Mas vamos procurar fazer o que é certo no sábado para o domingo ser uma bênção. Vamos procurar fazer o que é certo no domingo para a segunda ser uma bênção. E assim nós vamos vivendo todos os dias da nossa vida. E terminando aqui 2 Coríntios 4:7, ele fala assim, 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro, que é a palavra de Deus, em vaso de barro, para demonstrar que esse poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Mas nós temos um grande tesouro, que é a palavra de Deus, dentro desse vaso de barro. Nós somos um vaso de barro. Não é porque eu sou um vaso de barro que eu vou ficar dizendo Deus tudo entende. Eu pratiquei uma fornicação, mas Deus entende, Deus é bom. Eu adulterei, mas Deus é bom. Nós estamos na época da graça. Não, Deus não entende nada não. Se eu praticar o mal, eu vou dar conta dele. Deus, eu já estou perdoado antes de fazer. Mas que eu vou passar por uma disciplina, que eu vou passar por uma consequência, eu vou nesse negócio assim, Deus entende. Eu só ando caindo, Deus entende. Eu só ando tropeçando. Deus entende que você é um vaso de barro, irmão. Deus não entende nada. Deus entende que se você cair, Deus vai te perdoar, mas você vai passar pelas consequências. E tem delas que não tem jeito mais de consertar. Tem delas que consertam, tem coisa que não. Você levanta e anda de novo, mas as marcas ficam na tua vida. Esse negócio de Deus entende, não vamos nessa não. Deus não entende nada. Deus entende que nós somos um vaso de barro, mas não podemos ficar caindo. Não podemos ficar negando Jesus, não podemos ficar aprontando coisa. Não, Deus não entende nada. Deus sabe que eu sou um tesouro no vaso de barro. Pode acontecer alguma coisa comigo, não estou ileso, mas não é que Deus entende. Irmão, você só cai e Deus entende. Não, Deus quer que você seja uma casa na rocha. Está na hora de mudar isso aí. Você toma qualquer chuvinha, qualquer aguinha que bater em você derruba. Não, Deus quer que eu esteja firme. Deus quer que eu seja forte. O Espírito Santo me dá essa capacidade para ser forte. Eu sou um vaso de barro, mas eu tenho que resistir o pecado. Ao mesmo tempo que ele diz que eu tenho um grande tesouro no vaso de barro, ele me manda me afastar da aparência do mal e ao mesmo tempo, né, ele me ensina a fugir do pecado. Deus entende que José era um vasinho de barro, entendia, mas ele fugiu do pecado. Deus perdoou Davi, continua sendo rei, mas pagou todas as consequências do pecado. Não ficou impune porque errou. Não, nem isso no evangelho, nem isso não. A Deus entende, né, irmão? Eu tô lá no barzinho toda sexta-feira, só tomando uma cervejinha, Deus não entende isso não. Você pode ir porque a perna é sua, a cabeça é sua, cada um serve a Deus do jeito que quer, entende. Mas que Deus entende, não. Deus não entende nada de pecado, não. A única coisa que Deus entende é estender a mão para dar misericórdia e estender a mão para disciplinar. É isso que a participação de Deus é isso na nossa vida. Mas que eu vou ficar pecando porque Deus entende, porque eu sou um vasinho de barro, hein, Florisvaldo? Eu vou ficar por aí, né? Eu sou um vasinho de barro mesmo, Deus entende que eu sou fraquinho. Não, Deus não entende isso não. A única participação que ele vai ter, filho, você está afundando aí, pega na minha mão, vou te levantar. E ao mesmo tempo vou te disciplinar. Você vai dar conta de tudo aquilo que você está fazendo de errado. Isso é misericórdia e é o grande amor de Deus. Nós precisamos ser conquistados pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Né? Ficar tombando em qualquer situação, qualquer coisa, não precisamos ficar tombando não. Em nome de Jesus, amém?